João, capítulo 6, versículos 28 e 29. O tema do nosso estudo é por obras ou por fé? Quem encontrou na Bíblia, diga um amém bem forte. Amém. Isso, diz assim a palavra do nosso Pai. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Aí talvez você imagina comigo no versículo 29, Jesus veio e lançou aquela lista, né? Olha, para você servir a Deus, você tem que fazer isso tudo aqui. Aí Jesus veio e respondeu isso aqui, olha só. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Só isso? Amém, assim seja, assim disse o Senhor. Foi exatamente isso que Jesus ele falou. Vamos orar e vamos agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, obrigado por essa manhã em que nós estamos aqui em tua casa. E agora, ó Pai, te pedimos pelos próximos minutos, quizás 40, 50 minutos, onde a tua voz será ensinada, será trazida à igreja nesse primeiro domingo do mês de fevereiro, onde nós nos reunimos aqui na região dos lados do estado do Rio de Janeiro, na linda cidade, no paraíso chamado Cabo Frio, e aqui nós estamos pedindo a Ti agora a Tua palavra, pedindo a Tua revelação, para que realmente ela venha trazer realmente aos nossos corações esse alimento sólido. Então, Pai, fala-nos segundo o Teu querer, fala-nos segundo a Tua vontade, no nome de Jesus, para a Tua glória, e a igreja de Cristo abençoada diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus, meu coração está alegre, está feliz por nesta manhã eu poder voltar ao altar da igreja, depois de 2 semanas, onde que estive ficar no estaleiro, devido a um problema de saúde, uma sinusite. E aí, nossos irmãos Diácono Anderson e pastor Marcelo Gino, de forma brilhante, me substituíram nos 2 últimos domingos, trazendo a mensagem à igreja, trazendo o alimento dos céus. E hoje, eu tenho a oportunidade, nesse primeiro domingo do mês, em vir ao altar e trazer uma palavra de ensinamento. Aquilo que, às vezes, parece até que dói em ouvir algumas pessoas, as ovelhas de Cristo na igreja, seria como aqueles cultos de doutrina, o culto de doutrina parece que é o culto que mais assusta dentro da igreja. As pessoas não comparecem, não vão, porque diz, vai falar sobre a questão de costumes, essas coisas, e acaba assustando o povo. Mas hoje eu não vou falar aqui sobre costumes, eu vou falar sobre a palavra, a essência da palavra. Algumas mensagens durante o ano, pelo menos 2 ou 3, eu começo a homilia, o recado, com esta passagem, com esses 2 versículos, falando sobre uma das respostas mais diretas de Jesus. Porque quando nós falamos de religião, nós sempre falamos de alguns dogmas, algumas características que a religião tem. Se eu for falar com você sobre o católico romano, nas suas reuniões, você vai ver até mesmo algumas irmãs de véu, você vai ver algumas pessoas com os terços enrolados nas mãos, ou usando algumas imagens, usando broches, usando as suas imagens nas mãos de escultura. Então, eles têm as suas características. Se você for falar do espírita, daquele de mesa branca, você vai ver ele todo também de branco, ele tem uma maneira de fazer a sua saudação, costuma ser em algumas casas, tem a foto daqueles médicos, tem umas mesas, tem alguns objetos, então tem as suas características. Se nós formos falar daqueles que são espíritas, de religiões afro, de religiões africanas, eles também têm suas características de roupas, de cordões, suas imagens, cada uma tem a sua. Se você for falar de crente, tem aqueles crentes mais antigos das nossas irmãs
que usam até aquelas roupas coloridas, né, de uma mesma cor, e usam seus coques, não usam adereços, brincos, batom, anéis. Os irmãos, os pastores ou até os irmãos da igreja andam de terno, gravata. Às vezes em cidades mais humildes do que a nossa, você vê o irmão andando social e de chinelo. Alguém já viu isso? Né? Você vê o irmão, lá na sua cidade ou em lugares mais humildes, os irmãos andam de terno e de bicicleta. Você vê isso? Eu vejo aqui em Cabo Frio, né? Os irmãos estão de terno e Pai do Senhor, e está indo para a igreja, né? Tá certo, não dizendo que está errado não, gente, eu não estou zombando não, tá certo, ele está indo para a igreja, ele está indo da maneira, como se faz? É o transporte dele, então ele está indo para a igreja. Então eu estou mostrando para você que cada um tem a sua característica. Se você vê num domingo alguém andando na rua, como hoje domingo, você está me assistindo na internet, você vê de gravata, igual o Luiz, a mim, de manga comprida, nós estamos indo para onde, Luiz? Para a igreja. É para a igreja, não é verdade? Estamos indo para a igreja. Então, você já olha e você já identifica. Então, a pessoa está indo para a igreja. E cada religião, ela tem a sua característica. Como eu disse, a gente identifica pela roupa, pela maneira de saudar. Às vezes você está na fila do banco. Você está na fila do banco, na fila do pão, na rua, em frente à padaria, nessa época aqui. Quase aconteceu um acidente, 4 pessoas falaram assim, misericórdia. Você sabe o que é o quê? É cristão, é crente. Na hora você já identifica. Jesus, agora se ele fala assim, Jesus Ave Maria, ele é o quê? Ele é católico, né? Então, algumas maneiras, alguns jargões, alguns bordões, algumas formas de falar, a gente identifica a religião que a pessoa pertence. E aí, pastor Marcelo, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, amados, que cada uma dessas religiões, para você segui-las, você precisa fazer um ritual. Se você for entrar na religião muçulmana, você vai ter um ritual. Se você entrar na igreja católica, vai ter. Na igreja do crente, você vai ter. No Hare Krishna, no budismo, seja lá qual for. Todas elas apresentam um ritual, inclusive a igreja evangélica. Inclusive a chamada igreja evangélica. E por isso que esses discípulos aqui, eles foram perguntar a Jesus, porque cada um colocava a sua visão. Então eles queriam saber de Jesus o seguinte: para eu te seguir, o que eu preciso fazer? E você que hoje está aqui na igreja, ou aqueles que me assistem agora pela internet, ou me ouvem nesse programa de rádio, enfim, onde estiver chegando a programação, se eu lhe perguntasse isso, o que é necessário para seguir Jesus Cristo, o que você responderia? Qual é a nossa visão de igreja? E aí, fizeram essa pergunta a Jesus, dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: o que faremos para ser crente? O que faremos para realizar as obras de Deus? Aí Jesus veio com uma resposta sábia, como sempre, e disse no 29, diaconisa Nilda, ele colocou lá para a gente. Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta. E o que me chama a atenção, e sempre eu volto quando eu falo esse versículo aqui, é que ele não colocou nem no plural, ele colocou no singular. Ele não botou vários tópicos. Primeiro, número 1, né, como os coaching fazem. Número 2, não, ele não fez nada disso. Ele botou: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Aí eu quero entrar um pouco nessa questão crer, porque eu vou fazer a pergunta à igreja, e eu quero que você participe hoje do culto comigo. Quem crê em Deus aqui, diga amém. Amém. Olha o amém da igreja, você que está me vendo na internet. Olha o amém da igreja. Você viu como é que eles creem? Você talvez tenha respondido que crê, mas crê mesmo, amados? Será que nós temos crido mesmo? Porque Jesus, ele colocou isso aqui como a única condição para sermos cristãos. Porque crer é colocar o coração naquilo. Quando eu creio, o meu coração está ali. O meu coração não é um coração
que duvida. E Deus não nos chamou para sermos religiosos. Há uma diferença entre você ser religioso e você ser cristão. Há uma diferença. Tudo bem, a palavra religião, ela vem do grego religare, que significa ligar-se novamente a Deus. É isso que significa religião, né? Religar. Re é de novo, né? Então, renomear, nomear outra vez, né? Redefinir, definir outra vez. Religião, ligar outra vez. Então, unir-se novamente a Deus. Então, quem foi a nossa religião? Ou quem é a nossa religião? É Jesus. Porque ele disse, Cleide, né? Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele falou: eu sou essa religião. Então a religião, não a religião do mundo, né? Mas ser cristão. Então nós precisamos passear um pouquinho na Bíblia para que a gente possa entender que religar é esse, que religião é essa. E Tiago, ele falou algo interessante para nós, no seu capítulo 2, no seu verso 17. Não entrou? Então eu vejo aqui, Tiago, abra aí na sua Bíblia que é importante a gente ver. Tiago, no capítulo 2, depois a gente vai a Mateus. Capítulo 2, no versículo 17. Aí agora a gente vai ver o que é a religião e o que é a fé. Tiago, que era irmão de Jesus, ele também era filho de Maria, tá? Tiago também era filho de Maria, ele era irmão, assim, por parte de mãe de Jesus. Então ele diz assim, Tiago 2,17: assim, também a fé, se não tiver obras, por si só, ela está morta. Quantos de nós aqui já não ouvimos essa frase? A fé sem obras, ela está morta. E aí, quando se entra esse versículo, muitas vezes, dentro da igreja, as pessoas se tornam escravizadas. Porque alguém pode chegar no altar de uma igreja, usar esse versículo aqui para tomar dinheiro das pessoas. A pessoa pode chegar ali, entre aspas, pastor, e dizer: olha, se você quer fazer uma boa obra, você tem que dar o seu dinheiro todo. E aí a pessoa fica ali, porque a fé sem obras é morta. Se você não dá o seu dinheiro todo, então a sua fé já morreu. E aí como é que a pessoa cai numa dessa? Como que a pessoa cai numa dessa? Então existem outras questões também, onde viver para Cristo torna-se um sofrimento. Então, Tiago, ele diz: a fé sem obras é morta. E a gente precisa entender, assim, essa semana, e deixa até eu abrir aqui um parênteses importante, porque eu tenho visto algumas situações que são aberração dentro da igreja, né? Principalmente quando se fala a respeito de causas que a gente fala assim, da esquerda: aborto, legalização das drogas, homossexualidade. Como tem pastores hoje defendendo isso? E utilizam o argumento de que o que está faltando na igreja é amor. Está faltando na igreja amor. E aí colocam que esse amor muitas vezes tem que vir pelas obras, porque se você tem amor, então você tem que demonstrar. Sim, eu tenho que demonstrar o amor, mas eu tenho que entender aquilo que era para o passado, aquilo que era para os judeus e aquilo que é para nós. Então essas mesmas pessoas, como eu vi essa semana, alguém postar assim, a Bíblia, ela tem erros. Um pastor Marcelo, falando, a Bíblia, ela tem erros. Não, mas a Bíblia, ela não tem erros. A Bíblia, ela se complementa. O que você precisa entender é para quem que ela foi dita, aquele momento. Ela foi escrita por mais de 100 pessoas. A Bíblia Sagrada, cada uma
período em torno aí de 4.000 anos. Então é claro que existem algumas coisas que são ditas aqui na frente que são diferentes daqui de trás, mas a Bíblia ela não contém erros, a Bíblia ela se completa, e você precisa entender isso. Então, por exemplo, Paulo, ele fala, com uma única oferta se aperfeiçoou para sempre. Aí vem Tiago e fala, se você não tem obras na sua fé, ela morreu. Como é que eu vou explicar isso? Se Paulo fala, uma obra aperfeiçoou, aí vem Tiago e diz, se a tua fé não tem obras, ela está morta. Aí o cara pega isso aqui, aí ele vai ler, está vendo? É a mesma Bíblia, mas um fala uma coisa, outro fala outra. Aí você vai entender primeiro, Tiago, ele era judeu, e ele pregava para judeus. Ele pregava para judeus. Paulo, ele, apesar de ser judeu, ele pregava para nós, que não somos judeus. Então você precisa entender o tempo e para quem que ela está sendo pregada. Então por isso que Tiago ele tinha uma forma mais pesada, né? Muitas vezes de pregar. Por exemplo, olha como é que era, não está aí não, Nilda, mas só para a gente ter uma ideia, olha como é que eram os textos de Tiago, e olha às vezes como é que eram os textos de Paulo, não está aí no nosso slide. Ele diz assim, olha só, Tiago 4:2, cobiçais e nada tendes, olha só como é que era o texto dele, matais, invejais, nada podeis obter, viveis a luta, fazer guerra, nada tendes porque nada pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Olha como é que era a pregação de Tiago. Está vendo? É aquela pregação pesada, a pregação dura. Foi até o que eu comentei com o pastor Marcelo a respeito do evangelismo. Está vendo aqui, Marcelo? Infiéis, vocês não sei o quê. Aí vem Paulo e diz assim, as obras da carne, elas são conhecidas, e elas são, aí ele começa, impureza, lascívia, adultério, inimizades, e não sei o que, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Agora, o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, assim por diante, né? E contra estas coisas não há lei. Você está vendo? Eles falaram a mesma coisa, eles pregaram a mesma coisa. Aí você vê Tiago, infiéis, inimigos de Deus, e isso, e vem Paulo e fala, as obras da carne são, e quem pratica tais coisas não entrará no reino de Deus. Então você vê que é a mesma mensagem, mas dita de maneira diferente. Uma para os judeus e a outra para nós gentios. Então por isso que Paulo ele falou sim de obras, mas ele não colocou ela numa atitude de salvação. Porque se nós aqui somos salvos, quem é salvo diga amém. Amém. Se nós somos salvos, nós temos que ter boas obras. Você vê, essa semana nós aqui ajudamos as pessoas que estão lá passando esse momento, esse drama das enchentes. Nós ajudamos. Por quê, mano? Porque nós temos que ter boas obras. O dízimo é uma boa obra, vir à igreja é uma boa obra, orar é uma boa obra, ajudar alguém é uma excelente obra. Mas nós não temos aqui a visão como os nossos queridos colegas kardecistas. Então eles acham que a salvação ela vem pelas obras. Quanto mais obras você faz, você alcança a salvação. Já a Bíblia ela não diz isso. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de quem, gente? Para que ninguém se glorie. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então você está vendo como é que Paulo, está vendo como é que, às vezes a pessoa fala, eu não confio na Bíblia, porque a Bíblia, ela distorce, ela fala uma coisa aqui atrás, lá na frente outra. Então, repito, Tiago disse, a fé sem obras é morta. Aí Paulo disse, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a gente vê o que? A diferença. Não é que elas estão, a Bíblia fala uma coisa atrás
e na frente ela fala outra. Não, mas é porque são autores diferentes, para públicos diferentes. Eu estou pregando aqui hoje para pessoas que estão atentos, todos vocês estão atentos a mim, mas se eu estivesse aqui com crianças, eu teria que tentar uma outra didática, porque eu teria que falar, bonitinho, você tem que ter uma outra didática. Agora, como eu estou falando para pessoas maduras, se eu estivesse falando para jovens, a minha maneira seria diferente. Então, é isso que a Bíblia faz. Ela fala para um grupo e depois ela fala para outro. Ah, pastor, e a questão das tradições que nós vemos dentro da igreja? As tradições. Pastor, olha só, eu sou sincero para o irmão, eu até gosto de ouvir as suas mensagens, eu até gostaria de ser crente, mas sabe, papai não foi, papai foi católico, mamãe foi católica, papai foi espírita, e eu até gosto da igreja crente, às vezes eu assisto um pastor famoso na televisão, eu gosto de assistir o senhor na internet, mas a minha tradição, a tradição da minha família. Então eu vou te mostrar agora o que é a tradição, o que Jesus ele falou a respeito da tradição. Em Mateus 15, agora sim, Duda, versículo 6 diz assim, aí ele continuou, né, jamais honrará pai e mãe e tal. Aí ele fala na parte B, e assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Tradição anula a palavra de Deus na nossa vida, porque o homem, ele gosta disso. O homem, ele gosta de ritual, amado. E qual é um dos maiores dramas dentro da igreja de Jesus? É que a gente não precisa ter ritual. A gente não precisa ter ritual. Você vê que grande parte de umas igrejas chamadas evangélicas, elas hoje parecem igrejas judaicas. Elas têm kippá, estrela de Davi, incenso, não é assim? O pastor é rabino, eu lhe dou a paz é shalom, né? O nome de Jesus, você já viu essa agora? Você não pode mais falar o nome de Jesus, tem que falar Yeshua, porque se você falar o nome de Jesus, não é o nome dele, amados. Então, a partir de agora, a gente tem que procurar o original do nosso nome, porque o meu nome não é Marcelo, eu tenho que ver qual é o meu nome. O original, cada um agora aqui vai ter que procurar o original do seu nome. Imagina a gente ser chamado aqui em grego, Oscar Copoulos. Olha aí, Oscar Copoulos. Olha que nome, né? Parece, né? Nome, olha o nome, né? Anderson, ou sei lá, não sei o que, Poulos da vida. Então a gente tem que procurar os originais dos nomes, porque o seu nome não é esse. O nosso nome é o nome, Robson é o quê? O seu nome já é, né? Robson significa filho de Rob. Ué, não é de Rubens? Anderson significa filho de Ander, né? Então, você vai vendo aí, né? Os originais. E Josimar? Então, é o Josi do Mar. Então, você vai vendo aí. Se a gente for pensar isso, a gente tem que mudar os nossos nomes. Tem que ver o nome no original. Então, são tradições que são colocadas. E essa tradição, ela tem invalidado a palavra de Deus. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Olha lá. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. 7. Olha o que ele diz. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Meu Deus do céu. Jesus está falando isso aqui das pessoas que falam o nome dele, sejam pregadores ou seja o povo de Deus. A pessoa muitas vezes fala de Jesus, prega sobre Jesus, canta sobre Jesus, diz que ama Jesus, mas na hora do vamos ver, amado, que Jesus o quê? Que Jesus o quê, amados? Eu ver Jesus em primeiro lugar? Primeiro lugar não, aí depois você vai e pega a mensagem de semana passada do Marcelo, abençoador. Jesus nada, eu tenho que ver o meu lado, eu tenho que ver a minha vida. Aí Jesus falou, olha, muitos falam de mim, cantam a meu respeito, pregam a meu respeito, mas o seu coração está longe de mim, está distante, pela vida, ou muitas vezes pela tradição.
A pessoa acha que está fazendo uma grande obra, está fazendo para Deus. Talvez um dia eu e você também imaginamos que estávamos fazendo para Deus. Existem algumas cerimônias religiosas que aos olhos humanos você não entende como é que Deus quer aquilo. Agora vai chegar abril, a Páscoa, tem pessoas nas Filipinas que elas se crucificam. Alguém já viu essas cenas? Que elas se crucificam, amado, que elas permitem levar as chibatadas nas costas. Porque Jesus levou, aí eu repito, o apóstolo Paulo, com uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre. Ele levou as chibatadas e a cruz para que eu e você não precisássemos levar mais. Pastor, o senhor está mentindo, porque a Bíblia fala, Jesus disse, cada um leve a sua cruz. Aí qual é aquela famosa frase? Quando ele disse isso, ele não tinha levado a dele ainda. Ele estava entre nós. Quando ele levou a cruz, eu e você não precisamos mais levar. E aí as pessoas vão lá nas Filipinas e elas se crucificam, elas se penduram, elas sofrem, elas apanham e dizem, estamos fazendo isso para Deus. Existe uma cerimônia aqui no final do ano, no Belém do Pará, as pessoas saem carregadas, tem uma tora de madeira, aqueles homens ficam agarrados ali, um atrás do outro para agradecer a bênção, amados. Ficam ali, passam mal. Tu imagina no calor da Amazônia, milhares de pessoas, uma grudada na outra, e estão ali dizendo que precisam agarrar aquela madeira ali para poder receber a bênção, agradecer a bênção. São rituais que podem levar à morte. E as pessoas dizem, estamos fazendo isso para Deus, quando não entendem que aquilo que Ele fez foi tão maravilhoso, foi tão tremendo, né? Ele foi lá por mim, por você, e a tradição tem queimado isso, e Jesus falou, muitas vezes os lábios até falam, mas o coração está longe. Versículo 9, em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, doutrinas humanas. Não pode pentear o cabelo, não pode usar desodorante, não pode usar sapato novo, não pode ir na praia, não pode jogar futebol porque é a cabeça de Satanás, não pode, amado, onde está escrito isso? Onde está escrito isso, amado? Você imagina chegar agora aqui, você pode estar até com frio aí, eu já estou suado aqui, chegar no final do culto, você vir me abraçar, eu estou cheirando a CC. Você imagina uma coisa dessa? Eu enchi de desodorante mesmo, amado. Eu não quero que você sacou, mas, pastor Marcelo é uma benção, mas ele fede, hein, mano, mas ele, olha, nossa, né, olha, né, eu não quero, né, eu chupo a balinha, né, eu jogo água na boca, né, mas isso é vaidade, não, mano, isso é higiene. Não é verdade, velho? Isso é higiene. Eu estou vendo aqui as varoas todas arrumadas, bonitas, alguns varões de gravata, né, Luiz? Bonito, bacana. Tá todo... Imagina aqui você, irmã descabelada aqui na igreja. Imagina sem poder usar um batonzinho, vir com aquela cara pálida, aquela cara assim, chegar aqui na igreja, né? Eu estou careca, não poder raspar meu cabelo, vir igual o Bozo de um lado e do outro, aquela coisa ali. Você imagina que eu fico igualzinho, né? Cresce aqui do lado, eu fico a cara do Bozo, amado. Fica aqui, então tem que cortar o cabelo. Mas isso é vaidade, não, isso é higiene, irmão. Isso é higiene. E o que é isso? Preceitos do homem, preceitos, doutrinas de homens. Ele falou, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são dos homens. Ou seja, você tem que identificar o que é do homem e o que é de Deus. O que é de Deus? Então a gente tem que compreender, versículo 12, olha só o que Jesus falando, né? Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, sabeis que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Sabia que eles se escandalizam com aquilo que o Senhor tem pregado? E aí eu entendi uma coisa, não é o escândalo do pecado, não, mas é a palavra, ela tem que tocar. A palavra,
Às vezes a gente fala assim, eu não concordo. Essa aqui é a frase mais complicada, tanto para eu ouvir, quanto para você, ou quanto para a gente falar. Poxa, eu não concordo. E Jesus, às vezes, ele fazia isso. Porque Jesus, ele ia na contramão dos fariseus e dos pregadores da época. Então, ele ia de forma contrária. Quem ouvia se escandalizava. Poucas vezes no meu ministério, aconteceram algumas vezes, mas poucas, de eu estar pregando, alguém se levantar e ir embora. Já aconteceu, algumas vezes. Eu estar pregando uma doutrina, da pessoa até fazer assim. Eu já tive caso aqui. A pessoa está nos visitando, sentar por ali, sentar no meio da igreja, de repente eu estou pregando uma doutrina, a pessoa me olha, faz tipo assim, levanta da volta, chega naquela porta, faz assim e vai embora. Já aconteceu, Juliana, já aconteceu. Agora, se eu dizer para você que com Jesus isso sempre aconteceu. E agora? Não era de vez em quando. Com Jesus isso sempre acontecia. Teve vezes dele estar pregando que ele entrou e ele ficou até triste, papai da selva. E ele ficou até meio decepcionado. Sabe por quê? Porque ele estava pregando com uma galera, um público até legal, e estava falando, pregando, de repente, todo mundo se levantou e ia embora. Uma pregação de Jesus, pastor Marcelo, lembra desse texto? E ele ficou tão triste, Jesus ficou tão triste, ficou tão decepcionado, que ele virou para os discípulos, os 12 apóstolos, e virou e falou assim, ele ficou decepcionado, ele ficou muito triste. Ele virou para vocês, e vocês querem ir embora também? Vocês querem me deixar? Imagina aqui, vocês, aqueles que estão do meu lado, que trabalham comigo, aí eu estou aqui com uma multidão pregando, todo mundo começa a ir embora, eu viro para o Anderson, e você, Anderson? Você vai fazer a mesma coisa que eles? Você, Janaína, me conhece há tantos anos, você vai fazer a mesma coisa que eles? Vai, meu filho de Leandro, você vai me abandonar? Aí Pedro virou e falou assim, para onde nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Só tu, né? Então, você veja, as pessoas, e Jesus pregando, o povo levantando e indo embora. E ele ficou ali pregando quase que para ninguém. Então aquilo angustiou o coração de Jesus, né? E aí os próprios discípulos quiseram fazer daqui o famoso jeitinho. Olha, quando você for falar de predestinação, não fala predestinação não, porque isso assusta as pessoas, fala agenda de Deus. Então Deus tem uma agenda e lá ele tem os nomes, mas não fala predestinação, porque isso escandaliza. E foi exatamente o que os discípulos falaram para Jesus. Mestre, o senhor sabia que os fariseus, quando ouvem a tua pregação, eles se escandalizam? O senhor sabia disso? E o que a tradição, ela tem ensinado aqui? Já que eu falei da predestinação, né? Rapidinho aqui, um tópico sobre isso, só para você lembrar. O que vários vídeos, eu vi uma semana dessa, 2 horas e 10 minutos, o cara pregando contra a predestinação. E num dos tópicos, ele fala assim, a mesma coisa que aquele pastor famoso lá do Rio, que tinha bigode, que não tem mais. E aí, ele foi e falou assim, a igreja é predestinada. A partir do momento em que você aceita Jesus, em que você entra na igreja, aí sim você se torna um predestinado. Então, essa é a tradição humana. Só para relembrar, olha o que a Bíblia fala. Em Romanos capítulo 8, versículo 29. A Bíblia diz, olha cada ponto do que Paulo disse. Aos que de antemão conheceu, ele diz, de antemão conheceu, isso aqui foi nos céus, tá? O que de antemão conheceu, quando fez o meu espírito e o seu, ele os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que Jesus, que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora, amado, rabisca o 30, faz o que você quiser, marca, coloca no teu celular, faz o que você quiser. Versículo 30, você não pode esquecer isso aqui. Aos que chamou, a esses predestinou. É isso, amados? Não, Márcio, seu olho já está bom em nome de Jesus, Márcio. Olha lá, você leu direitinho. Esse versículo aqui acaba com 2 horas e 12 minutos de um vídeo pregando contra. Um único versículo em 30 segundos.
porque a Bíblia diz: aos que predestinou, a esses também chamou. Que dia foi esse? Aquele dia maravilhoso, Gilmar, em que alguém sentou do nosso lado e falou assim: você quer ir, Nilda, à igreja comigo hoje? Aí você falou assim: pô, mas que chatice esse negócio de igreja, quer me chamar para ir para a igreja, por que eu tenho que ir para a igreja? Eu não quero saber de igreja, igreja só dá dinheiro para pastor, e não sei o que, eu lá vou para a igreja. Aí alguém foi e falou para você assim: sabe de uma coisa, você me perturbar mais? Hoje eu vou, hoje eu vou. E aí, aquele primeiro dia que você foi na igreja, aquele dia é exatamente como você é um predestinado, você foi chamado. E você foi parar na igreja como eu fui parar na igreja também. Eu falei há 3 semanas aqui atrás, teve uma confusão na igreja que eu era, e eu falei: pastora Vera, nunca mais eu entro numa igreja. A igreja é tudo pilantra. Eu fazia assim na porta da igreja, Viviane: vocês são safados, bando de ladrão. E eu olhando para a igreja falando: eu não entro nunca mais numa igreja. E Deus rindo lá no céu, Janaína: vai ser pastor lá em Cabo Frio. Vai ser pastor lá em Cabo Frio. E eu não quero saber de igreja. Cambada de hipócrita. Eu fiz isso mesmo na porta da igreja: cambada de hipócrita. Eu não entro numa igreja nunca mais. E Jesus falando: vai ser pastor numa igreja lá em Cabo Frio. Não está nem sabendo, né, Selma? Não está nem sabendo. Ainda vai conhecer a Selma e Josimar, que vai vir da Paraíba. E Deus rindo. E Deus rindo. Olha, ainda vai casar com a pastora Renata. Deus me livre. E aí, então aí você vê, né? Olha só os projetos de Deus. E aí a pessoa vem e fala: não, depois que eu aceito Jesus, é que eu me torno predestinado. Aí a Bíblia fala: não, primeiro você é predestinado, depois você aceita Jesus. Porque olha lá: aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, pagou o preço do pecado, justificou. E aos que justificou, a esses também, glorificou. Essa é a obra completa de Jesus. Então, você percebe que a tradição ensina de uma forma errada, né? Quer ver? Olha que interessante, João 6,39, porque estamos na reta final. Olha só, João 6,39, né? A tradição fala: cuida da tua salvação para que você não a perca. Aí vem Jesus e falou: a vontade daquele que me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Jesus falou: nenhum dos que o Pai me deu vão se perder. Eu ressuscitarei no último dia. Versículo 44. Essa aí, né, é o nosso livre-arbítrio que é pregado. Aí a tradição diz assim: Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Mas como é que os pregadores falam, né? Ellen, você quer aceitar Jesus hoje? Ellen, hoje não, porque vai vir o carnaval aí, hoje. Eu brincando, né, Ellen? Que carnaval, que, né? Vai vir um carnaval. Depois do carnaval, Ellen, aí você aceita, né? Mas ele falou assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. O pregador, ele diz, ele coloca Jesus como um salgadinho para você. Você quer aceitar Jesus e fala: hoje não? Mas Jesus está tão preocupado com isso, irmão. Ele é Deus. Quem precisa dele somos nós. Ele, nós é que precisamos dele. Ele não precisa. Ele não precisa do meu dinheiro, do teu dinheiro. Ele não precisa. Mas chega o teu dízimo aqui, Deus vai botar outro para dar. Quem vai perder a bênção é você. Então, ele tem a maneira dele, tudo está no controle de Deus. E ele fala: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. A tradição ensina assim. A tradição ensina: faça na sua carne a mesma coisa que Jesus fez. Faça na sua carne, vá para o deserto, jejue, suba os montes, faça isso, faça aquilo. E só não manda se sacrificar na cruz, né? Só o grupo lá das Filipinas que fazem isso.
né? Ah, pastor, eu às vezes, eu estou dentro da igreja, sabe, e a minha questão de fé é diferente da sua, eu olho muitos defeitos, eu vejo muitos defeitos, pastor, eu vejo muito defeito no Senhor, então me conta alguns deles, amado. Pastor, eu vejo muito defeito no meu marido, na minha esposa, nos meus filhos, no meu trabalho, eu vejo. Aí Paulo nos ensinou algo muito interessante para a gente ter um bom relacionamento e a gente viver bem com quem está à nossa volta e viver bem com Cristo. Viver bem até com Cristo. A antepenúltima passagem diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Eu amo esse versículo aqui. Ele, além de ser doutrinário, Paulo era um cara realmente, ele era acima da média, né? Porque ele conseguia tanto trazer para o lado da doutrina, como ele conseguia trazer para o lado pessoal. Então ele disse algo muito interessante: quer viver bem com Cristo, com quem está à sua volta? Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Meu querido, minha querida, quer viver bem com seu marido, com sua esposa, com seu pastor, com suas ovelhas, com seu vizinho? Não olha ninguém na sua carne. Se você for botar os olhos, meu amado, a gente vai ter problema com todo mundo. A gente vai ter problema com todo mundo, dentro da igreja, dentro de tudo. Lembra que eu falei aqui também na última pregação, de uma igreja que, se não me engano, tem em Goiás ou Mato Grosso, que na justiça dividiram a igreja no meio, lado A e lado B, amados. Tem o grupo do pastor que prega do lado A e tem o grupo do pastor que prega no lado B. E como a justiça não decidiu com quem vai ficar, a igreja tem uma como é que é o nome disso aqui mesmo? Esse negócio? Uma divisória no meio da igreja. Uma divisória. O grupo de lá, o grupo de cá, até a justiça decidir quem é o pastor da igreja. Isso é o que, mano? Isso é o que, Robson? Isso é o que? Isso é carne, Josué. Isso é carne. E Paulo, ele veio e falou: assim nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Aí ele vai e aumenta o nível. Se conhecemos até Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Qual é o Cristo que nós temos que conhecer, amados? Alguém lembra? Qual é o Cristo? Qual é o Cristo? Ressuscitado. Aí a gente não vive mais por obras, a gente vive por fé. É o Cristo ressuscitado. O Cristo desta igreja é o ressuscitado. O Cristo desta igreja é o glorificado. O Cristo desta igreja é o que derramou o Espírito Santo sobre nós. O Cristo dessa igreja é o que nos faz viver por fé. O Cristo desta igreja é o que nos faz acreditar, amados. O Cristo dessa igreja é o que nos faz avançar, olhar para frente, olhar para o céu, como diz a palavra, que é de lá que vem o nosso socorro. Quando eu e você estamos naqueles dias de aflição, de tristeza, que parece que o mundo está caindo sobre a nossa cabeça, é em Cristo que está a nossa confiança. É nele, é o Cristo que é pregado aqui nesse lugar, um Cristo ressuscitado, que ele esteja doendo no seu corpo, mas você diz que pelas chagas de Cristo eu já estou sarado. É aquele Cristo que você, ainda que você esteja desempregado, você diz assim: porta que Deus abre e ninguém pode fechar. O Senhor, em sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Esse é o Cristo desta igreja, é o Cristo que eu estou pregando para você que está assistindo agora. Não é um Cristo que está preso numa cruz, numa imagem, mas é o Jesus que ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele está trazendo vida a você agora. Então recebe a vida de Jesus agora, recebe a cura de Jesus agora, recebe a visão agora para a vida, sabe, para você crescer, avançar. É esse, não é o Jesus mais da carne, é o Jesus ressuscitado. Sim, pastor Marcelo, e termine me dizendo uma coisa: e o meu passado, e aquilo que eu tenho na minha mente, aquilo que me aprisionava, amado, não se preocupa mais, não são por obras, é por fé. E Isaías capítulo 43, pode pular, e isso diz aí, versículo 18, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas. Que luta nossa é essa, né, amados? Não se lembre.
Perdão, perdoe. Se for necessário pedir perdão, peça. E se for necessário perdoar, perdoe. É difícil ambos? Muito. É muito difícil. Porque sabe o que simboliza o perdão? O perdão, você está dizendo assim, nunca aconteceu. Que isso, pastor? Perdão é isso. Você foi traído, você foi machucado, você sofreu uma violência, você mulher sofreu uma violência no seu corpo. Duro, né? A gente não tem nem como imaginar. Eu vi ontem o caso de uma menina, 13 anos, o pai a matou num estupro. E o bebê que estava no ventre dela era do pai, foi feito o DNA. Se essa menina estivesse viva, como perdoar esse pai? Perdoar? Em vez de falar assim, perdão, né? Perdão passa aos nossos olhos algo que você diz assim, isso não tem perdão. Mas a Bíblia ela diz que não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis, ou seja, não traga à tona, não traz de volta. Você quer ter leveza na sua vida? Faça isso aqui, eu também quero ter. Não considereis, não traga de volta, porque ele me disse, porque ela me disse, porque ele fez, porque ela fez. Para nós, às vezes, isso é muito difícil. Levamos, às vezes, marcas na nossa vida. Eu não estou dizendo, amados, que assim, nunca existiu, é que não nos causa mais dor. É como essa cicatriz que eu tenho aqui no meu pulso. Quando eu tinha 9 anos, eu tirei um tumor daqui. Eu tinha 9 anos, né? Então, hoje não faz, mas a marca está no meu corpo. Talvez você tenha a marca que foi tirado um tumor do seu corpo, foi tirado alguma coisa, como eu tenho no meu braço, como eu tenho no meu pulso, né? Mas isso aqui hoje não faz mais diferença na minha vida. Não me dói, eu mexo a mão, eu mexo o braço. Eu não podia fazer isso com 9 anos. Eu usava roupa de manga comprida. Eu só andava de manga comprida para cobrir meu pulso, porque eu era muito magro, ficava aquela bola no meu braço. Então eu ficava no meu canto para ninguém zombar de mim. Eu ficava lá, né, escondido. Hoje, aos 47 anos, aquele tumor não está mais no meu braço, mas está a cicatriz, a marca, né? Então, muitas vezes é o que aconteceu comigo e com você. Algumas marcas ficaram, mas não considere mais. Deixe para trás. Não lembreis das coisas antigas. E eu termino com o 19 e que diz, amado, de coração, a você que está aqui preenchendo o nosso templo, o nosso santuário, ou você que está me assistindo pela internet, presta atenção nisso aqui, no que diz o verso 19, e eu termino a mensagem. Eis que faço coisa nova. Quem acredita nisso, diga amém, amado. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Olha que interessante o que Deus está falando. Perceba. Dê valor ao que Deus está fazendo. Ele é que seja pequenino, amados. Foi um pequeno avanço, já foi um avanço. Foi uma pequena porta, pode se transformar numa grande porta. Foi um pequeno avanço, um diagnóstico médico. Você já avançou alguma coisa? Significa que a tua cura está chegando, amados. Então ele fala assim, não percebeis? Então perceba. Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Que ao sair daqui dessa manhã, você saia preenchido de fé, preenchido de certeza, preenchido de que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai completar. Deus é fiel, assim seja, assim disse o Senhor. Aplauda o nosso